Nosso quadro Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem, no A Bíblia Tinha Razão de hoje, nós estamos recebendo aqui a pergunta do nosso amigo Fagner. Ele está escrevendo para nós de Belém, no estado do Pará. E o Fagner está escrevendo de Belém, do estado do Pará, está perguntando para nós: Pastor Samuel, boa tarde. Eu gostaria de saber do senhor se eu posso... O Fagner está perguntando, deixa eu ver aqui o que ele está perguntando. Certo. Deixa eu ver o que o Fagner está perguntando. Pastor Samuel, eu posso usar 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7 para dizer que a Bíblia não é inspirada? Como é que é? Meu pai do céu, Fagner. Você quer usar 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6 para dizer que a Bíblia não é inspirada? Fagner, tu tá desviado, Fagner. Pai do céu, onde foi que tu achou isso, Fagner? Ah, meu pai do céu, o Fagner tá desviadinho, né? Tá desviadinho, tá desviadinho o Fagner. Tá desviado. Tá desviado, Fagner. Rapaz, ele quer usar 1 Coríntios. E o que tem 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6? Vamos abrir aqui 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6, porque o Fagner, ele quer usar esse texto para dizer que a Bíblia não é inspirada, né? Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se de fato isso procede. Eu tô começando a achar que tu tá desviado, Fagner. Tô achando que tu tá desviado, mas tudo bem. Talvez seja só uma dúvida e tal, né? Fagner de Belém do Pará quer saber se ele pode usar 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6 para dizer que a Bíblia não é inspirada. Como é que é? Vamos lá. Vamos para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, que o Fagner encontrou algum motivo aqui para dizer que a Bíblia não é inspirada, né? Ele está perguntando, na verdade ele está perguntando, ele não está afirmando, ele está perguntando. E quem pergunta quer saber. Quem pergunta quer saber. E se você quer saber também, tirar suas dúvidas, mande o seu e-mail para nós, prsamuelgomes.gmail.com.br, e nós vamos responder, tirar sua dúvida no nosso quadro Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Taca na tela! Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? No A Bíblia Tinha Razão de hoje, o Fagner de Belém do Pará quer saber se ele pode usar 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7 para dizer que a Bíblia não tem inspiração. Brasil! Vamos lá, e a gente responde na lata no A Bíblia Tinha Razão. Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Bora lá. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6. Tá certo. Ah, legal. Mas eu falo isso com permissão. Não é bem certo se as palavras, né? Nesse versículo aqui se refere ao que precede, ao que segue. Nestes... Há muitas divisões, viu, Fagner? Há muitas divisões nessa interpretação, né? Nessa interpretação de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6, né? A interpretação mais natural e óbvia seria encaminhá-la à afirmação anterior, do texto anterior, né? Estou inclinado aqui a pensar que a construção natural daqui é uma construção verdadeira, né? Vamos lá, Fagner. O que Paulo se refere? Paulo se refere aqui ao que ele havia dito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. O quê? Temos que ver o versículo 5, o versículo anterior, né? Os comentaristas mais recentes, como Mark e Rose Murley, no entanto, supõe-se que refira ao que se segue e
e apelam para lugares semelhantes, como Joel capítulo 1, versículo 2, Salmo 49, verso 2 e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Já Calvino supõe que se refere ao que foi dito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Com permissão. Com permissão. Olha aí. Com permissão. Esta palavra, permissão, no grego, sugnome. Esta palavra significa indulgência. O quê? Não acredito. Indulgência ou permissão. E se opõe àquilo que é expressadamente ordenado. Então, Fagner, vamos comparar 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7, 25. Eu estou autorizado a dizer isto, né? Eu estou autorizado a dizer isto. Não tenho comando expresso sobre o assunto. Eu dou como opinião, como minha opinião. Então, eu não falo diretamente sobre a influência da inspiração divina. Então, Paulo estava ali deixando claro, viu, Fagner, que ali é a opinião dele, né? Eu estou autorizado a dizer isso. Eu não tenho comando expresso sobre o assunto, né? Eu dou aqui como minha opinião. Então, Paulo estava ali falando, eu não falo diretamente sobre a influência da inspiração divina, deixando claro que ele não estava ali sendo inspirado naquele momento, né? Mas isto não é argumento para dizer que as Sagradas Escrituras não são inspiradas. Não, Paulo está falando diretamente sobre, ele deixa claro, eu não estou falando aqui sobre a influência divina, da inspiração divina. Veja 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 7, 25, 1 Coríntios 7, 40. Então Paulo aqui, Fagner, ele não afirma, ele não afirma estar sob inspiração nessas direções que ele especifica, mas este não é um argumento contra a inspiração divina da Bíblia. Não é um argumento contra a inspiração divina da Bíblia. O quê? Não acredito. Não, é o fato de Paulo estar dizendo assim, isso aqui é minha opinião, isso aqui eu não estou falando pela inspiração divina, mas é minha opinião. Então, primeiro, Paulo dar a sua opinião não significa que a Bíblia agora não é inspirada, que esse dizer que esse texto não é inspirado, né? Muito pelo contrário. Primeiro, mostra que ele era homem honesto. Homem honesto, estava disposto a declarar a verdade exata, né? Porque um impostor, Fagner, um impostor fingindo inspiração, alegaria ter sido sempre inspirado, aquela coisa toda, olha, porque o Senhor mandou dizer e tal. Tem muita gente dizendo que Deus não mandou. Tem muita gente dizendo que Deus não mandou. Por quê? Não acredito. Tem um bocado de tagarela falando que Deus não mandou. Tem um bocado de tagarela falando. Mas Paulo aqui estava sendo sincero, dizendo, olha, nesse momento é a minha opinião. Digo eu, não o Senhor, né? Como em outras vezes também ele falou, digo eu, não o Senhor. Então Paulo estava mostrando que ele não era um impostor. Um impostor sempre finge a inspiração, alegaria, né, ter sido sempre inspirado. Quem já ouviu falar de um pretendente à inspiração divina, admitindo que alguma coisa ele não estava sob a orientação divina? Alguém já viu alguém admitir, não, nesse momento eu não estou sendo usado por Deus, tal? Não. Por exemplo, Maomé já fez isso. Os impostores agora fazem isso? Ninguém faz. Todo mundo quer ser profeta. Todo mundo é profeta e tal, aquela coisa toda, né? E muitas dessas famosas profecias não são inspiração divina. Não são. Não é Deus que está falando. Simplesmente o ser humano ali falando, aquelas emoções, aquela coisa toda, né? Olha, quando você ouvir um chamado profeta ou uma profetisa, vem com aquela história de eis que diz o Senhor e tal, e tem mais. Duvide, quando ele disser desse tem mais, pode duvidar. Pode duvidar que tem
marmelada nesse negócio de tem mais, negócio de tem mais. Rapaz. Então, isso mostra, viu, Fagner, que ele era homem honesto, estava disposto a declarar a verdade, né? A verdade exata. O impostor fingindo inspiração alegaria ter sido inspirado, né? Segundo, mostra que em outros casos, onde nenhuma exceção é feita, ele afirmou estar inspirado, ele afirmou estar inspirado. Então Paulo era um apóstolo honesto, ele era honesto, ele, quando Deus estava falando, ele dizia, é o Senhor que está falando, mas quando era ele dizia, não, digo eu, não o Senhor, né? Digo eu, não o Senhor, certo? Então Paulo, ele mostra em outros casos, onde nenhuma exceção é feita, ele afirmou estar inspirado. Essas poucas exceções que ele expressa expressamente provam que em qualquer outro lugar ele afirmava estar sob a influência da inspiração. A influência da inspiração. Entendeu? Terceiro lugar, devemos supor, viu, Fagner? Portanto, que em todos os seus escritos, em que ele não faz exceções expressas, e as exceções são muito poucas em número, Paulo afirmou ter sido inspirado, né? No entanto, em alguns outros entendem isso como mero aviso, como um homem inspirado, embora não como um comando. Não é de mandamento, não é por instrução expressa do Senhor, né? Veja 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 25. Não afirmo que isso seja sobre a influência da inspiração. O meu conselho aqui pode ser considerado ou não, como você pode percebê-lo, né? Então, eu vi também, viu, Fagner? Eu vi o comentário de vários teólogos. Eu vi o comentário também de E.W. Billy, assim que diz o nome desse cidadão. E.W. Billy, Bully. É assim, mais ou menos assim o nome dele, né? Ele está dizendo que esse por lá é de acordo, né? E permissão no grego, signome, está dizendo só aqui, né? Então, mandamento, que é eptage, né? No grego eptage, compare com Romanos 16, 26. Romanos 16, 26. Então, com permissão, para que eles não possam, adotando uma posição de todo tipo que ele havia prescrito, afrouxar indevidamente as restrições, no caso ali a luxúria, né? Ele acrescenta uma limitação que ele havia escrito essas coisas por causa de sua enfermidade. O quê? Não acredito. E que eles possam ter em mente que o casamento é um remédio para a falta de castidade, para que não abusem excessivamente da sua vantagem, de modo a satisfazer o seu desejo por todos os meios, mas ainda sem medida ou modéstia. Ele também tem isso em vista de encontrar as críticas dos ímpios, para que ninguém possa ter o poder de objetar dessa maneira o que tem medo, né, de que os maridos e esposas, por vontade própria, não sejam suficientes inclinados para os deleites carnais. Então, essa era a preocupação de Paulo. Tá bom, irmã, tá bom, já chega. Minha irmã, tu te sossega, mulher. Meu pai do céu, te ajeita, minha irmã. Que coisa! Te ajeita, irmão. Uma gritaria tremenda. Então Paulo tinha esse cuidado, Paulo tinha esse medo, né? Esse cuidado para que os irmãos não se inclinassem, as irmãs não se inclinassem para a devassidão carnal e tal, a ponto de levá-los a isso, né? Até mesmo os papistas, viu, Fagner? Os papistas e esses pequenos santos, né? Estão ofendidos com essa doutrina e teriam prazer em disputar com Paulo com o objetivo de manter as pessoas casadas em coabitação mútua e não permitir que se desviassem para uma vida de celibato. Ele designa então uma razão para a sua doutrina e declara que não havia recomendado relações sexuais conubiais às pessoas casadas com o objetivo de incentivá-las a deleitar-se ou como se tivesse prazer em comandá-la, né? Comandá-la, mas considerasse que era exigido
por enfermidade daqueles a quem ele está se dirigindo. Os fanáticos tolos pelo celibato fazem mau uso de ambas as cláusulas, né, deste versículo, pois como Paulo diz que fala com permissão. Então eles inferem disso que, portanto, há algo errado na relação conjugal, pois onde há necessidade de perdão, deve haver pecado. Além disso, ao dizerem que ele não fala por mandamento, não. Depois você deseja Feliz Natal. Volta para cá, depois você deseja Feliz Natal aí pro povo, entendeu? Então, eles dizem que se há necessidade de perdão, então deve haver pecado. Além disso, ao dizerem que ele não fala por mandamento, eles inferem que é, portanto, uma coisa mais santa deixar de lado o uso do casamento e recorrer ao celibato. O quê? Não acredito. Eles apregam isso, né? Ao primeiro, respondo que, como reconheço um excesso excessivo em todas as afeições humanas, eu não nego que exista aqui uma irregularidade nesse aspecto, né? Que admito ser vicioso, mas ainda esse, com muito carinho, eu admito, além dos outros violentos e quase brutal, mas por outro lado também sustento que tudo que há de vício ou baixeza é tão encoberto pela honra do casamento, né? Que deixa de ser um vício. Deixa de ser um vício. Deixa de ser um vício, né? Deixa de ser um vício, porque o casamento é santo. O casamento é algo maravilhoso de Deus, né? Então, por mais que alguém veja vício ou baixeza, isso será encoberto pela honra do casamento, que deixa de ser um vício, ou pelo menos não é considerado uma falha por Deus. Como Agostinho discursa elegantemente no seu livro sobre a vantagem do casamento, e frequentemente em outros lugares, você pode então entender brevemente assim: a relação conjugal é uma coisa pura, honrada e santa. É uma coisa pura, honrada e santa, certo? Por quê? Porque é uma instituição pura de Deus. O desejo moderado com o qual as pessoas queimam é uma falha decorrente da corrupção da nossa natureza pecaminosa. Mas no caso dos crentes, o casamento é um véu pelo qual essa falha é encoberta, de modo que não parece mais aos olhos de Deus, né? Não parece mais aos olhos de Deus. Então, o casamento é para exatamente suprir essa necessidade que os seres humanos têm, né? Essa necessidade que os seres humanos têm. Então, se é para viver emancebado, que case, é melhor que case, né? Diz lá o apóstolo Paulo, certo? Então, pelo qual essa falha é encoberta, de modo que não aparece mais aos olhos de Deus. Ao segundo, eu respondo como os termos mandamento, aqui adequadamente aplicado, as coisas que se relacionam com deveres da justiça e coisas agradáveis, né? Agradáveis a Deus. Paulo, por esse motivo, diz que ele não fala por mandamento. Eu não falo por mandamento. Ele deixa claro, irmãos. Eu não falo por mandamento. Demonstrando literalmente que o remédio que ele ordenara deve necessariamente ser utilizado. O quê? Não acredito. É verdade. Então, Paulo deixa claro. Eu tô colocando isso aqui, mas é uma opinião minha, né? É um conselho meu. Não é algo divino, é um conselho meu, né? Falo isso com permissão. Era um costume constante, viu, Fagner? Era um costume constante. Tu ainda tá por aqui, Fagner? Deixa eu ver se esse ordinário ainda tá por aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ainda tá por aqui. Tá por aqui. Maravilha. Né? Então, Fagner, Paulo disse assim: eu falo isso com permissão. Era um costume constante dos mais conscientes, né? Fazer a diferença entre as coisas que eles ordenavam em seu próprio julgamento e que eles construíam sobre a autoridade da lei. Assim, um rabino chamado Tacum, ele diz o seguinte: a lavagem das mãos antes da carne está em nosso próprio poder. A lavagem após a carne é ordenada.
Em relação a este ponto, o Dr. Live produz alguns exemplos dos escritores judeus. Ele diz o seguinte: o homem é ordenado a respeito de gerar e multiplicar, mas não a mulher. E quando o homem está sob esse comando? A partir dos 16 ou 17 anos. Mas se ele exceder 20 anos sem se casar, eis que ele viola e torna inútil um preceito afirmativo. O quê? Não acredito. Já a Gemara diz que é proibido que um homem fique sem esposa. É proibido o homem ficar sem esposa. O quê? Não acredito. Eu também acho que deveria ser proibido o homem ficar sem esposa. Eu, pelo menos, não dá pra viver sem esposa, não. Não dá não, porque, rapaz, é uma coisa terrível, assim, né? Irmão, homem, assim, é todo adoidado. Homem é todo adoidado. Homem precisa ter uma mulher por perto, porque senão ele anda, assim, todo aloprado. Ele anda, assim, todo maltrapilho, né? É preciso ter uma esposa ali pegando no pé, aquela coisa toda, enchendo o saco mesmo, porque senão o homem é doido, homem é doidado, homem assim anda todo desmangulado, velho, né? Você vê que quando tem a esposa, ela vem ajeitando o homem assim todinho e tal, o homem vai saindo, ela vem pegando aqui por aqui assim e tal, é uma coisa, uma frescura danada, mas serve, né? Serve sim, para o homem não andar assim meio desmantelado, né? Então, eu também acho que o homem deveria casar, né? Então, a Gemara diz que é proibido que o homem fique sem esposa. Eu também acho, porque é danado para ficar assim, meio molocói, né? Assim, molocói assim, meio coisadinho e tal, entendeu? Então, eu acho que é necessário sim. Porque está escrito, não é bom que o homem fique sozinho, né? Tá escrito, não é bom que o homem fique sozinho. Tá escrito. Tá escrito, viu, Wagner? E todo aquele que não se dedica à geração e multiplicação é uno ao assassino. É o que diz a Gemara, né? É Gemara que diz? A Gemara, é o que diz, né? É como se estivesse diminuindo da imagem de Deus e etc, né? Podemos então entender, é o que diz a Gemara, não é o pastor Samuel. Não é o pastor Samuel que está falando, é a Gemara que está dizendo aqui, né? É Gemara que diz? É Gemara? Que diz isso aí, que o homem não pode ficar sozinho e tal. A minha opinião também, eu também estou concordando, eu concordo, né? Concordo, mas não é mandamento de Deus e tal, não, né? Paulo diz que é bom que não tenha mulher, bom que não tenha mulher e tal. Eu não sei se o Paulo estava assim meio decepcionado com a mulher que ele teve, eu não sei. Dizem que ele era viúvo, né? Dizem que ele era viúvo, eu não sei se a mulher dele era daquelas que comprava tudo, se ia comprando, estourando cartão de crédito, aquela coisa toda. E aí ele estava traumatizado com a mulher e tal. Mas ele deixou claro, digo eu, não o Senhor. Digo eu, não o Senhor. Isso não quer dizer que a Bíblia não é inspirada. Ele está alegando ali que ele não estava inspirado naquele momento. Está dizendo, digo eu, não o Senhor, entendeu? Mas isso não quer dizer, isso não vai tirar a inerrância da Bíblia, não vai tirar a inspiração da Bíblia Sagrada. Isso mostra que ele era verdadeiro, né? Que ele era verdadeiro. Vai ter muitos comentários aqui e tal. Até a gente ver esses comentários tudinho aqui, vai passar a tarde todinha. Mas isto, Wagner, não quer dizer, esse termo aqui do apóstolo Paulo não quer dizer que a gente agora vai abolir a inerrância da Bíblia, não. Paulo deixou bem claro que naquele momento era ele que estava falando e não o Senhor, né? Não acredito. Era ele, não o Senhor. Então Paulo estava mostrando que ele era que ele era uma pessoa honesta, que o que o Senhor entregava, ele entregava, e o que o Senhor não dizia, ele também não dizia, e se dizia assim, é eu que estou falando, né? Não o Senhor, tá bom? E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! A Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Agora eu quero pedir que você deixe seu like e que você se inscreva aqui no nosso canal, faça os seus comentários, né? Você acha que esse texto, né, de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6, é o suficiente para negar a inspiração da Bíblia Sagrada? Bote aqui nos comentários o que você acha, né? O que você acha, tá bom? E pedir que você comente, que você compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Nos ajude, né? Deixe seu like para que a gente possa espalhar esse conteúdo para mais pessoas. A gente vai ficando por aqui. A Bíblia tinha razão, vai voltando na próxima
amanhã, né? Volta amanhã. Se Deus nos permitir, com mais um Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Uau! Não é que a Bíblia tinha razão?